E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, esse é o Mestre do Terror. E hoje a gente vai falar de uma HQ nacional. Na verdade, embora talvez haja uma diferença de sei lá quantos dias vai haver de diferença, não tenho certeza nem se serão publicados na mesma semana, né? Vai haver uma diferença de tempo entre um vídeo e outro. Eu vou gravar e publicar na sequência 2 vídeos que abordam duas HQs nacionais produzidas e publicadas pela mesma editora e pelas mesmas pessoas. HQs que eu nunca tinha ouvido falar e que li e resolvi falar a respeito agora. E a gente vai começar com essa daqui, O Gato. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aí no qual eu mostro que eu ganhei de presente do meu irmão essa edição junto com uma outra. Ele me trouxe, me deu, né, de presente. E eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido falar, eu achei muito curioso. Num primeiro momento eu nem havia prestado atenção direito do que se tratava, eu não tinha nem percebido que se trata de uma HQ nacional. Quando eu fui ler realmente, eu descobri várias coisas. Não é só uma HQ nacional, é publicada aqui pela Portal Entretenimento. Não é só uma HQ nacional, é uma HQ gaúcha. Isso é uma HQ produzida e publicada aqui no Rio Grande do Sul. E mais do que isso, né? Grande parte dos seus idealizadores, principalmente o roteirista e editor, este rapaz aqui, que eu não conhecia, tá? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Ele, pelo menos na época em que escreveu esse trabalho, em que publicou esse trabalho, ele morava em Novo Hamburgo, né? É gaúcho, natural de Porto Alegre, e morava em Novo Hamburgo. Cara, eu morei anos nessa região de Novo Hamburgo, anos. Morei numa cidadezinha que fica ali do lado, chamada Estância Velha. Quem é aqui do Rio Grande do Sul, conhece a região metropolitana, tá ligado. Meu amigo Jair, por exemplo, com certeza tá ligado. E ele é dali, cara, é daquela região, né? E aí, o desenhista e arte finalista, né? Ele é também do Rio Grande do Sul. Ele é de Santo Antônio da Patrulha, cidade próxima aqui ao lado de onde eu moro. Eu moro em Imbé, no Rio Grande do Sul. E o colorista, né, o Felipe Félix, é de São Paulo, mas também estava residindo aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos na época deste material. Eu não sei, hoje em dia, né, não dá pra saber. O nome do idealizador, roteirista e letrista não tá falando aqui, eu acabei não falando, mas ele é o Iparraguirre, né? Alguma coisa assim é o nome do cara, é um nome complicadíssimo de falar, né? Aqui, ó, roteiro e letras, né? Iparraguirre, alguma coisa, Iparraguirre, né? Algo do tipo, né? É difícil, amigo. É difícil, né? MH e Iparraguirre. Vamos chamar só de MH. Vamos diminuir isso. E, cara, ele lançou, pelo que eu pude ver dos anos de publicação contidos aqui, ambas foram publicadas ali no início dos anos 2000, se não me engano, uma coisa assim, 2000 e pouco. Deixa eu ver se eu encontro alguma referência para nos ajudar. Essas referências às vezes são complicadas, mas é ali, né, ano 2000 e pouco, nessa época aí. Ele tem uma maneira de contar histórias muito interessante, e a abordagem do aspecto dele para contar as histórias é muito interessante. Isso porque ele publicou juntas, né? Ele publicou juntas, praticamente numa sequência, 2 histórias que eram muito diferentes entre si.
A pegada era muito diferente. A maneira como a história é contada, a história em si, totalmente diferente. Chega a ser paradoxal que o mesmo cara, ao mesmo tempo, tivesse se dedicando a dois trabalhos com tanta diferença assim, entendeu? Porque em O Gato, ele conta uma história medieval, né? Ele nos leva, as histórias se passam no Rio Grande do Sul, ele fez questão de manter isso. Ele, em O Gato, ele nos leva para uma Porto Alegre que ainda não era Porto Alegre, né? Não era este o nome da cidade. A cidade ainda era chamada de Porto dos Casais, se não me engano, era pouco mais que uma vila. E ele nos leva para essa pré-Porto Alegre, para essa Porto Alegre ainda não nascida, cheia de imigrantes vindos da Europa, ainda com todos os costumes, barbarismos, temores e preconceitos, né, superstições europeias enraizadas nele. E nessa história eles estão caçando bruxas, eles estão, né, eles consideram aquela coisa de que qualquer ato meio estranho é bruxaria e as bruxas têm que morrer. É assim que se passa a história. E só que a diferença realmente marcante é que bruxas realmente existem no universo em que se passa a história do gato. E elas têm realmente poderes. E ao perceber que será morta, né, que não vai ter como escapar, né, que será caçada, aprisionada e morta na fogueira, essa mãe, que é uma bruxa, ela acaba fazendo um feitiço que transfere, que enlaça para sempre a alma do filho dela neste gato. E ele não só se torna o animal, né? Ele não só passa a viver no corpo do animal, como o animal basicamente se torna imortal. E na Porto Alegre, já a Porto Alegre contemporânea, a Porto Alegre do futuro, ele ainda vai estar lá, né? Ele vai andar por essa Porto Alegre também. Não ficou muito claro para mim como isso acontece, porque, né, eu não li o segundo volume, o próximo capítulo eu não pude ler. Como é uma história de apresentação, é o número 1, né, ele se preocupou em apresentar, por exemplo, os personagens, ele dá ficha dos personagens. Esse rapaz aqui, ele acaba tendo muita importância, né, ele quer provar seu valor para a vila por acontecimentos que o prejudicaram, ele se torna um caçador de bruxas e tal. É ele que acaba condenando a garota por bruxaria, mesmo no fundo ele gostando dela, achando ela uma boa pessoa. A Catarina é a bruxa, ó, e ela está aqui com a sua ficha técnica, todas as questões que são relevantes. Depois, ó, existem fichas para o José e o Felipe Moura, que são pai e filho, né? Ele é o cara que acabou condenando ela. Há uma ficha para o gato se chama Tigre, para o Alexandre, o menino que tem, né, sua alma transferida para o gato. Ou seja, é uma abordagem bastante curiosa, né? É uma história num âmbito em que não é que seja novidade, não é que seja uma coisa nunca antes vista, mas você não costuma encontrar tanto assim esse tipo de abordagem, principalmente no quadrinho nacional. Ficou interessante, cara. O roteiro é bom. E acho que toda história que consegue o mérito de te dar vontade de continuar lendo, de conhecer o próximo passo, ela foi uma vitória, ela alcançou o sucesso.
e essa história me deu. Eu ainda não pesquisei, eu vou pesquisar, eu vou procurar, eu vou saber se realmente foi lançado, né, o número 2, o número 3, saber por quanto tempo sobreviveu. Eu ainda não fiz isso por medo, para falar a verdade. Sabe, eu tenho muito medo daquela coisa da síndrome de um número só, sabe? As revistas que não passam do número 1 não sobrevivem, não vendem o bastante. Infelizmente é bem comum, né, cara? Acontece muito. E tô com medo de me decepcionar, de ir procurar e descobrir que nunca houve um número 2 e tal. Tomara que não seja assim. Tomara que seja possível encontrar outras edições por aí. Acho que vai ser difícil, eu não sei como foi a distribuição, se foi só regional, se teve uma distribuição mais nacional. Todos os envolvidos no projeto viviam no Rio Grande do Sul, pelo menos à época. A editora também parece ser daqui, né? A gráfica, a editora, tudo. Mas com o tempo agora eu vou procurar nas redes sociais. Afinal, tem canal no YouTube, tem tudo. Vamos ver o que se passa e se ainda existe esse trabalho. De qualquer maneira, O Gato foi interessante. Não diria que foi a melhor coisa que eu li nos últimos tempos, mas valeu a pena. Traz como curiosidade o fato de que havia uma trilha sonora que você podia acessar no Spotify para ouvir enquanto lia. Eu não fui ver, mas achei curioso, fiquei imaginando que músicas são. E que o material gráfico usado, papel e essas coisas, até que é um material meio inesperado para uma publicação que está começando, uma publicação nacional, e que não tem a pretensão de ser luxuosa, né? Se você conhece o gato, se você já leu, já viu, se você tem, quiser falar aí nos comentários, eu vou curtir bastante. Se você gostou desse vídeo, aquele likezinho aí pra mim e pro Mestre do Terror. Ou ele vai te buscar no sono.